Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 14 de abril, Ibovespa terminou o pregão com queda de 0,52%, mantendo aquele cenário de correção com resistência importante, correção de toda essa subida, já mencionado nas últimas análises, com resistência importante na faixa dos 52.300 pontos, sem muita alteração em relação à nossa análise semanal. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 1,61%, mas aqui, se olharmos para o G60, vai se sustentando ali em cima de um pequeno suporte na faixa ali dos R$ 15,85. E até agora não foi tão forte aqui a movimentação para baixo. A perda da mínima de hoje reforçaria, que é de 15,83, reforçaria a continuidade desse movimento, assim como também o Ibovespa fazendo algo parecido, reforçaria um pouco mais essa movimentação de correção de todo o movimento de subida em cima do ativo. Então, pouco mais para venda ou compra, ainda ficaria um pouco mais para day trade. Se a ação resolver dar uma subidinha mais fraca aqui para cima, já começa a me interessar até mais para venda de swing trade em cima de PETR4. Vale 5 no pregão de hoje apresentou alta de 0,87%, novamente ali brigando com a casa dos 30 pila, pelo menos abriu o pregão para cima dessa região e manteve-se acima dos R$30, se sustentando acima dos R$30. Não vejo alternativa de compra agora, de imediato, por mais que ela venha romper essa máxima aqui, o único foco que teria seria para day trade, nesse possível movimento de subida. Então o foco seria mais usar gráfico ali de menor periodicidade para buscar operação de day trade em cima do ativo e em sinalizações positivas, num gráfico de 15 ou 10 minutos acima de 30 pila. Mas, de maneira geral, se a ação demonstrar fraqueza nessa subida, que para mim ainda não está muito forte para a subida, e gerar alguma sinalização um pouco mais relevante aqui no intraday, eu posso buscar uma alternativa mais de venda em cima dessa ação, a favor de uma correção um pouco maior de toda essa subida aqui da Vale. E ainda juntando essa questão de estar numa região de entrada um pouco maior de pressão vendedora. Olhando agora para outros ativos, a Cosan, nós encerramos a posição comprada hoje em R$ 39,46. O ativo chegou a bater no nosso objetivo em R$ 39,13, mas saiu rasgando tudo para cima. Monitorando um gráfico semanal, visualizamos uma resistência por volta dos R$ 39,56, até uma região um pouco acima dos R$ 40, mas devido a um movimento esticado para cima no gráfico diário, um movimento esticado no G60, em 3 pregões direto aqui, tendo esse movimento forte no G60, decidimos pela saída até um pouco mais acima do nosso objetivo. Então a operação realizada com sucesso, depois disso ela terminou voltando bastante, terminou o pregão até com queda de 1,17%, mas enfim, uma operação realizada com sucesso e saindo aí acima do objetivo estabelecido, uma relação risco-ganho mais favorável, uma saída em torno de 6%. Saímos com prejuízo da GPA3 em torno de 1,12%. O ativo bateu no nosso stop em 56,33, como chegou aqui de maneira um pouco mais esticada num gráfico de 10 minutos, no 56,33 e juntando que era uma região de suporte ali no gráfico de 60 minutos, decidimos por aguardar algum repique e nesse repique nós saímos na faixa de R$ 56,40. Então, o ativo, o cenário permanece o mesmo em termos de ainda a expectativa maior seria de rompimento de toda essa região. Mas o sinal que me levou a comprar foi desconfigurado no meu entender e por esse motivo gerou a minha saída da UGPA3. Mas continua sendo um ativo que eu fico aí no radar para uma possível nova entrada na ponta compradora na ação. Lembrando apenas rapidamente, MILS3 continua a nossa compra em andamento, a compra em 27,77, fechou com alta de 1,04%, e Qual3, que fechou em queda de 0,39%, seguimos comprado ali em 23,21 com stop em 22,78. No pregão de hoje, mencionamos uma venda em Light 3, não foi executada no pregão de hoje, a gente enviou essa recomendação de venda. Eu enviei essa recomendação de venda durante a última hora de pregão e ela tinha que oscilar a perder os R$ 17,95, oscilar abaixo desse patamar para acionar uma venda em R$ 17,94 com stop acima da máxima do pregão de hoje em 18,28. Ficarei atento no início do próximo pregão para verificar se o ativo gera essa possível venda, porque para minha ação perdeu sua tendência de alta,
aqui no gráfico diário, e isso tudo aconteceu depois de um topo, já com topo descendente no gráfico semanal, Então, dentro dessa possibilidade aqui de subida da ação, batendo no fundo que ela perdeu e gerando uma sinalização de perda de força logo na primeira hora de pregão, decidi por uma possível venda dessa ação depois do movimento mais fraco aqui também de subida no G60. Então vamos ficar de olho na ação no início do próximo pregão, que pode trazer esse acionamento de uma venda dela. TCSA3. TCSA3 dentro de uma correção, depois de um forte movimento de subida que supera topos anteriores. Então, neste caso, o foco seria um pouco mais para pensar em compra de um fundo ascendente. Então, é isso que eu menciono agora. Se a ação gera aqui uma correção até um pouco maior, uma queda um pouco maior no início do próximo pregão, vem aqui para baixo, onde ela tem suporte 7,26 até R$ 7,20, e na sequência gera alguma sinalização de alta, seria um ativo para buscar alguma compra, que eu vou estar atento para uma possível compra aí de swing trade, a TCSA3. DTEX3 se destacou hoje com alta aí de 3,38%, depois de tomar 3 quedas consecutivas, perdendo um fundo ascendente, praticamente proporcionando algo semelhante a um W. O ativo voltou bem para cima aqui no pregão de hoje, com engolfo de alta, traz uma expectativa positiva para a ação de recuperação, só que tem uma resistência importante, uma faixa de resistência importante que vai de 11,76, um nível que eu considero mais importante, até a região de 12 pila. O fato é que nesse ativo eu não entraria comprando agora. Eu estaria mais interessado em compra nessa ação usando essa faixa de preço aí em torno de 11,76 como suporte, seja pelo gráfico diário ou até mesmo pelo gráfico de 60 minutos, dependendo como acontecer. Eu estaria atento para pensar em compra de DTEX3 acima desse patamar. Abaixo, prefiro ficar apenas observando a ação. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.